Vamos abrir então a palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 4. Muito bem, estamos aí de volta. A gente saiu aí um final de semana, precisamos sair, mas já estamos de volta, preparados, cheios de alegria e desejo de fazermos a obra do Senhor, amém? Afinal de contas, foi para isso que Deus nos chamou e nos escolheu. Cada um de vocês que estão aqui precisam ter sempre esta consciência de que são escolhidos de Deus, amém? E esses dias eu preguei que cada um de nós é presente de Deus para Cristo, seu Filho. Amém, irmão? Você é um presente de Deus para Jesus. Nós somos de Cristo porque Deus, o Pai, Javé, nos deu a Ele. Amém? Então é um privilégio. Quantos se encontraram? Evangelho de João, capítulo 4, versículo 10, diz assim a palavra de Deus. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Amém? Vamos ver novamente. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Amém? O que Jesus daria? Água viva. Quem deseja receber de Deus hoje? Água viva. Amém? Você deseja receber? Pai querido, em nome de Jesus, estamos aqui. Obrigado, Deus, pela vida, pela oportunidade, pelo privilégio. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui na Tua presença. O Senhor está neste lugar para falar, para ministrar, para realizar o sobrenatural em nossas vidas. Deus fala conosco e opera em cada um de nós, em nome de Jesus, assim seja. Amém. Amém? Amado, pode sentar na presença de Deus. Essa expressão de Jesus, água viva, é uma palavra metafórica. Se observarmos a palavra de Deus, por muitas vezes Jesus usa metáforas para falar de si mesmo, não é? Quando ele diz que é o caminho, a verdade, a vida, o pão do céu, o verbo, enfim, a luz do mundo. Jesus sempre menciona coisas conhecidas e que são importantes, especiais e até mesmo essenciais nas nossas vidas para falar de si mesmo. Então, água viva é uma palavra metafórica. Mas o interessante, queridos, é que se nós observarmos, até mesmo no Antigo Testamento, no livro de Jeremias, no capítulo 2, versículo 13, Deus, o Pai, o Deus Todo-Poderoso, aqui ele censura os judeus desobedientes pelo fato de rejeitarem a ele, a única fonte de água viva. Observando, diz assim a palavra de Deus: porque 2 males cometeu o meu povo. Primeiro, a mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm a água. Então, aqui Deus fala a respeito de 2 males que estes judeus desobedientes cometeram. O primeiro deles, pelo fato de abandonarem a Deus. Diz aqui que eles deixaram a Deus e abandonaram a única fonte de águas vivas. Então não existe mais nenhuma fonte de águas vivas. Essas pessoas abandonaram uma fonte
E na continuidade do texto diz que essas pessoas, eles voltaram ao pecado, eles voltaram à idolatria, e eles cavaram cisternas rotas, não é? Para acumular água da chuva. Essas cisternas eram rachadas, e eles fizeram para acumular a água, mas diz a palavra que essas cisternas não tinham nenhuma condição, nenhuma possibilidade de acumular a água, porque elas eram rachadas. Se nós formos entender um pouco melhor, nós vamos saber que estes homens, eles trocaram a glória de Deus, eles trocaram a presença de Deus por coisas insignificantes. Irmãos, no Salmo de número 106, verso 19, diz assim: em Horebe fizeram um bezerro e adoraram o ídolo fundido. No versículo 20 diz assim: e assim trocaram a glória de Deus pelo simulacro de um novilho que come ervas. Trocaram a glória de Deus pela imagem de um novilho. Querido, se observarmos aqui, esta é uma advertência que Deus faz ao seu povo, que nós jamais poderemos trocar a glória de Deus por qualquer coisa que seja. Não importa. João aqui, ele mostra Jesus como a única fonte de salvação e a única fonte de vida. O interessante, querido, é que Jesus, ele usa aqui a necessidade de uma mulher que morava, que residia num lugar árido, seco, e que necessitava de água física, para mostrar a ela que ela precisava de uma fonte de água espiritual, que ela necessitava de uma fonte de salvação. E todos nós necessitamos desta fonte, irmãos. Você que está aqui nesta noite, você que ouve a palavra de Deus, todos nós que precisamos daquilo que é físico para as nossas vidas, necessitamos também das coisas espirituais. Necessitamos de viver uma vida segura na presença de Deus, sempre tendo a consciência de que somos de Deus, que somos salvos, que se Jesus voltar, nós necessitamos estar prontos e preparados para estarmos com Ele. Você que está aqui nesta noite, você precisa estar consciente que jamais vamos poder trocar essa fonte de salvação, essa fonte de vida espiritual, porque nós temos esta graça, esta unção sobre cada um de nós. O interessante é que Jesus, ele usa muitas vezes esta expressão para mostrar a respeito de fonte de água e de vida. Se você abrir comigo lá no livro de Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 1, Jesus se coloca também na condição de água limpa e transparente e clara, quando diz assim, então me mostrou o rio de água da vida, brilhante como cristal. Esta água é limpa, não é uma água contaminada, uma água suja, irmãos. Sabe o que eu estava observando hoje? E foi uma das coisas que Deus me inspirou a trazer esta palavra. Os irmãos todos conhecem a transposição, já ouviram falar do Rio São Francisco, que leva a água até os estados do Nordeste, e hoje a água chegou até o Ceará, né? Ali tem um rio construído, né? Do Rio São Francisco até aqueles estados para levar água. Um lugar seco, um lugar de sequidão, de sofrimento, de escassez, de miséria, porque aonde não existe esta fonte, irmão, existe a secura. Aonde não existe esta fonte, existe a miséria. Por isso que a gente vê tantos miseráveis espirituais, tantas pessoas miseráveis
com relação ao conhecimento de Deus, da sua graça e da sua glória. Então, eu pude ver ali a alegria daquele povo, de ver a água chegando até a sua casa, chegando até a sua terra, chegando até o seu estado. Aquelas pessoas estavam maravilhadas, porque elas nunca tinham tido o privilégio, a oportunidade de ver um rio correr na sua terra. E nós temos, irmãos, vivido esse tempo, porque o rio de Deus nunca parou de jorrar na igreja do Deus vivo. A Bíblia diz que na casa de Deus há um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus. Às vezes a gente fica meio frustrado, meio angustiado, meio triste, porque a gente está acostumado com uma abundância, a gente está acostumado com uma fartura, mas se nós não tivéssemos esta fonte, este rio, como estaríamos nós? É muito fácil acostumar com as coisas boas, difícil é acostumar com o que é ruim. Aquelas pessoas estão alegres porque o rio chegou até elas, e nós devemos estar felizes porque o rio está no nosso meio, em nossas vidas. Amém? Jesus disse que Ele estaria conosco todos os dias. Então esta água, ela está jorrando sobre a igreja. Nós temos a presença desta água, e é uma água limpa, é uma água clara, porque a Bíblia diz que ela é clara como cristal. Amém? Então não existe nenhum tipo de contaminação, não é necessário que haja purificação, porque não é a água que precisa ser purificada, é a água que purifica todos aqueles que bebem e recebem dela. Amém? Por isso nós estamos purificados por ela. Glória a Deus. Aleluia. Então a água, ela é gloriosa, a água é maravilhosa, é uma água clara. Segundo, a Bíblia diz que ela também é uma água pura, não é mesmo? No mesmo versículo 1, diz assim, o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono do Cordeiro. Ela sai do trono. Ela não nasce na terra, não é como o rio. Sabe, eu estava vendo a nascente do rio Amazonas, num dos países aqui. Ele nasce lá numa cordilheira, no meio de umas montanhas, um pequeno riozinho, sabe, bem fininho, ninguém imagina. Quem vê a nascente do rio Amazonas, ninguém consegue imaginar que esse rio seria o maior rio do mundo, porque é uma nascente tão pequenininha lá, e ela vai se espalhando, e ela chega no Brasil e passa, vai embora. Mas, irmãos, ela tem uma nascente lá na montanha, mas o rio da água da vida, ele nasce do trono de Deus. Amém? Ele vem lá do trono. Imagine você aquele trono lindo, glorioso e grandioso, e debaixo do trono, Ezequiel fala isso no capítulo 47. Podemos ver ali também que esse rio é um rio abundante. No capítulo 47 ele fala a respeito do rio da vida, que primeiro vem nos artelhos, depois no joelho, depois no lado, depois ele não conseguia mais andar, ele nadava, ele era levado pelas águas. É um rio que tem fartura. Do outro lado estavam as árvores frutíferas. Irmão, como é maravilhoso quando a gente fala de Deus. Sabe, eu lembro daquele texto que a Bíblia fala também do Salmo 1, do varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. E a Bíblia diz que será plantado como árvore junto às águas. As raízes são profundas e vão até as águas, e dá o fruto na estação própria. As folhas nunca caem, nunca murcham. Ela produz sempre. Querido, então, quando nós olhamos aqui, nós vemos que as águas, além de ser puras, elas são abundantes, porque elas nascem do trono. Um dia, quem sabe, o Amazonas, ele pode secar, mas o rio de Deus jamais secará, irmãos. O rio de Deus, ele vai jorrar para todo sempre.
Sabe, querido, isso é glorioso. A água de Deus é abundante. Segundo, a quem esta água é oferecida? Será que existe um povo especial, um povo para beber essas águas? Não. Olhe no capítulo 21 de Apocalipse, versículo 6. Capítulo 1, versículo 6. A única coisa que Deus pede é que a pessoa tenha sede. Olha o que diz aqui. Diz assim a palavra: disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Amém? Então a única coisa que eu preciso é ter sede. Mais nada. Porque a água está à minha disposição. Deus, Ele está à disposição de todo ser humano. Deus não faz acepção de pessoas. Não importa se é judeu, se é grego, se é bárbaro, se é cita, se é americano, japonês, brasileiro, não importa. A única coisa que Deus diz, lá no capítulo 55 de Isaías, é: vinde as águas, e todo aquele que tem sede, vem a mim e beba. Beba. Aí Deus diz assim, ó: de graça darei da água da vida. Só sede, irmãos. A única coisa. Não precisa mais nada. Sabe, às vezes eu penso assim: meu Deus, se nós observarmos a respeito de Cristo, a única fonte, porque é a única, não existe outra. Por que é a única fonte? Porque se nós observarmos, irmãos, todos os outros que se dizem ter poder para salvar, todos os outros morreram sem nenhum propósito para a humanidade, a não ser para si mesmo. Todos, se você observar, não é? Eles morreram por si. Buda morreu porque ele encontrou, né? E ele morreu. Você observa os deuses todos. Aí quando você olha para Jesus, Jesus não morreu por si. Ele morreu por nós. Veja qual é a diferença. A fonte desceu do céu para jorrar aqui na terra. É por isso que quando lá na cruz do Calvário, antes de morrer, diz a palavra de Deus que um dos centurião furou o lado de Jesus, e a Bíblia diz que jorrou água. Olha que coisa tremenda. Não foi sangue, foi água, porque cumpriu o texto do capítulo 7 de João, a partir do versículo 38, que ele diz: todo aquele que tem sede, venha a mim e beba, e quem beber desta água, ele disse, nascerá nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Então, irmão, por que Jesus era a única fonte? Quando uma pessoa perfurada, ela sangra. Jesus sangrou sim, ele derramou o seu sangue, mas ele também derramou a água que estava dentro de si, porque ele sempre se colocou como fonte, e ele é a fonte de água viva. Amém? Glória a Deus. É maravilhoso isso, sabe, queridos? É maravilhoso, porque aquele que segue Jesus não anda na sequidão, porque nasce em cada um de nós uma fonte. Eu tenho essa fonte dentro de mim. Você tem essa fonte? Amém? Está jorrando aí? Amém? Porque Jesus é o rio que alimenta cada um de nós, sabe? E nós temos esta condição. Então a única coisa que eu preciso ter é sede. Aquele que tem sede pode beber. Segundo, aquele que desejar. Olha o capítulo 22, no versículo 17. Olha o que diz aqui, ó: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça água da vida. Amém? Então, se você observar aqui, irmãos, nesse texto, isso aqui, além de ser para os sedentos, é para aqueles que querem.
tem gente que não quer. Tem gente que não quer essa água. Tem gente que não quer esse rio. Aquele que tem sede, e a última parte diz: a quem quiser. A quem quiser. Quem quiser, receba de graça. Então, se eu quiser, Ele vai jorrar sobre mim, e eu não preciso pagar nada. Se eu não quiser, eu vou estar na sequidão. Sabe, irmãos, como que alguém pode rejeitar essa fonte? Como que nós podemos rejeitar um amigo que morreu por nós? Tem uma canção da Voz da Verdade que fala: como água derramou-se, né? Derreteu seu coração. Então, Ele derramou-se por nós, aquele que quer. Por isso que Ele disse: a quem quiser, venha a mim e beba. Se eu não quiser, eu vou seguir a minha vida. Mas se eu quiser, se eu desejar, aí então eu vou beber e a minha sede será saciada. Amém? Quantos querem? Você quer? Amém? 4, como nós podemos obter essa água? É só vir a Ele. É só vir. Como que eu posso beber? É só ir até a fonte. Ele diz: aquele que tem sede, venha a mim. Ninguém pode beber desta água se não for até Jesus. Por isso que ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para o vosso corpo. É isso? Para a vossa alma. Você pode trabalhar o dia inteiro e chegar em casa e descansar o teu corpo físico. Chega em casa, senta lá no sofá ou lá na cadeira, faz um chimarrão, descansa, ou lá no sofá ergue os pés. Estou descansando o meu corpo físico. Você pode descansar, e é bom. Mas você sabia que a nossa alma também se cansa? A nossa alma também se cansa, o nosso espírito se cansa. Mas como, pastor? Como que a minha alma e o meu espírito pode se cansar? Porque assim como há uma batalha física no dia a dia, há também uma batalha espiritual. Escute, isso aqui é muito profundo. É muito profundo. Enquanto o teu corpo vive uma guerra da carne, o teu espírito, a tua alma, vive uma batalha espiritual. Quando o apóstolo Paulo fala aos coríntios a respeito do falar em novas línguas, que aquele que fala em línguas, o seu entendimento fica sem fruto, mas o espírito ora bem. Sabia que o espírito ora? Eu não estou falando no Espírito de Deus. O nosso espírito pode orar. Aquele que é batizado em línguas estranhas, quando ele fala em línguas estranhas, o espírito dele está orando. O entendimento não tem fruto, você não sabe o que está dizendo, mas você está dizendo. O teu espírito sabe, porque ele veio de Deus e ele conhece a Deus. O espírito ora. Se o espírito ora, a palavra de Deus diz, no livro de Gálatas, no capítulo 5, sobre as obras da carne e as obras do espírito. Então, a nossa alma precisa também de descanso. O nosso espírito precisa ter comunhão com Deus, intimidade com Deus, como ele tinha quando foi criado por Deus. Quando a gente vai até Jesus, por isso que ele diz para mim, por isso que ele fala: todos os que estão cansados fisicamente,
sobrecarregados, problemas, lutas. Ele diz: eu vos aliviarei. E aí no final é a parte mais extraordinária que a gente menos percebe. E achareis descanso para a vossa alma. Quando a gente está em Cristo, até a nossa alma descansa. Até o nosso espírito descansa, porque Ele é a fonte que nos renova. Nós precisamos, nós necessitamos de descansarmos desse Deus. É por isso que a gente tem que vir para Jesus. Ninguém pode ser alcançado por Jesus lá na casa, não, tem que vir até Jesus. Agora, lá nós podemos ir até Jesus quando nos colocamos diante dele em oração. Nós podemos ir até Jesus. Ele não diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta. Deus ouve, mas o descanso, irmão, ele vem 100% da nossa vida e do nosso ser, sabe? É por isso que a pessoa que está em Cristo, ela fica tranquila, ela fica relaxada, ela fica segura, porque ela está descansando em todas as áreas da sua vida, amém? Então tem que vir, ninguém pode receber de Deus se não for até Ele. Então é preciso vir. Segundo, no mesmo capítulo 17, é só abrir a boca, diz aqui: aquele que tem sede venha, e quem quiser receba de graça. Aí entra o que o salmista diz: abre bem a tua boca e eu a encherei. A fonte está ali. Talvez o teu corpo esteja saciado, mas a tua alma esteja sedenta. Talvez o teu espírito esteja sedento de Deus. E sabe, eu aprendi uma coisa de Deus. Tem momentos na vida da gente que a gente sente falta de algo e não sabe o que é. E você pensa: ah, é uma comida. Aí você começa a lembrar: é um X, é uma pizza. Aí na mesma hora que você lembra, você fala: não é. Ah, mas se eu fizesse isso, se eu fosse lá no restaurante tal. Tem momento da vida da gente que a gente tem um desejo, não sabe o que é, irmão. E a gente fica tentando lembrar, tentando buscar, mas o que é mesmo que eu quero? O que é mesmo que eu estou desejando? E a gente às vezes não consegue entender que esse desejo não é físico, é um desejo espiritual. É por isso que você pode comer a melhor comida, você pode beber a melhor bebida, que você não vai se sentir saciado. A gente até procura se enganar a si mesmo, né? Ah, mas eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou lá em tal lugar, eu vou experimentar. E aí você fica ali, vai para a cozinha, vai para a sala, e vai para um lado, e meu Deus, tudo. E o incrível, querido, é que tudo aquilo que você lembra, por mais que faça muito tempo que você não comeu, aquilo parece que você está saciado daquilo, parece que você está enjoado daquilo. Isso é incrível. Aquele manjar branco lindo, faz quanto tempo? Faz 2 anos, 3 anos que eu não como. Que tal se eu fizer aquele? Aí você fala: eu não quero pensar nem no gosto daquilo. Então você fica buscando alguma coisa para saciar uma sede que alimento nenhum e que líquido nenhum pode saciar. Porque a sede é da alma e do espírito. Por isso que Jesus usa essa metáfora para resolver o problema de uma mulher que não era físico, era espiritual. Uma mulher que vinha todo dia naquela fonte buscar água. E aquele poço nunca secou. Aquele era o poço de Jacó. Nunca secou aquele poço. Tinha água. E todo dia ela vinha e levava. Todo dia ela vinha. Porque o lugar era difícil, era árido.
e a fonte de água era longe, mas Jesus ali se coloca diante dela e oferece para ela uma possibilidade que ela não tinha conhecido até então. Jesus disse assim: ó, eu quero mudar a tua vida, eu quero mudar a tua história, eu quero saciar uma sede que está dentro de você, que é muito maior do que essa que você vem todo dia buscar água. Irmão, aquela mulher tinha casado já 5 ou 6 vezes. Aquela mulher procurava saciar aquela sede que ela tinha, aquela fome que ela tinha no mundo. E Jesus disse: olha, se você experimentar desta água, a tua vida vai dar certo. Porque quando a nossa alma está saciada, a nossa vida dá certo. Enquanto a gente não tem a nossa alma saciada, nunca dá certo. Quem sabe é por isso que a tua vida nunca deu certo até hoje. Porque você quer resolver os problemas físicos e você não tem se preocupado com a tua vida espiritual. Você luta, você trabalha, você se esforça para sustentar e alimentar o teu corpo físico, mas você está despreocupado com o alimento espiritual, como a fonte da vida. E essa fonte da vida só pode ser Jesus, não tem outro. Por isso que Deus fala: esse povo deixou e abandonou a única fonte de água viva. A única, porque não há outra. Quando nós estamos diante desta fonte, irmãos, aí então a nossa vida se resolve. É por isso que tem tanta gente, irmãos, que luta a vida inteira até que tem a oportunidade de estar diante da verdadeira fonte. E quando ela chega diante da verdadeira fonte, irmão, ela é fiel e ela se torna feliz. Com marido ou sem marido, com filho ou sem filho, com pai ou sem pai, com mãe ou sem mãe. Aliás, por isso que ele disse: aquele que não deixar pai, mãe, irmão, irmã, por mim, não é digno de mim. É só diante dessa fonte que uma pessoa que perde um filho pode ser saciada. Que perde um marido, que perde um noivo, que perde um esposo, que perde um amigo. O incrível, irmãos, que quando a gente não está diante dessa fonte, todas as coisas marcam de uma forma tão profunda que a gente pensa que nunca mais vai se levantar. Eu lembro quando a minha irmã perdeu o filho de 20 anos. Imagine você, uma mãe, um pai, perder um filho de 20 anos, amado, querido. E eu sofri muito, mas eu nunca vou esquecer quando ela ficava numa sacada na frente da casa, 1, 2, 3 horas da manhã, ela estava naquela sacada. E a gente pensava assim: meu Deus, ela nunca mais vai ser feliz, ela nunca mais vai estar bem. Mas daquele que faz a ferida, ele cicatriza a ferida. Por isso que diante de Deus nós não podemos ter desculpa, irmão, porque nós não dependemos de ninguém para sermos felizes, só dependemos de nós mesmos e dele. Por mais que você ame alguém, por mais que você sofra por alguém, por mais que você pode ser feliz sem essa pessoa, se você estiver bebendo desta fonte, se você estiver saciado por esta fonte que é Deus, que é Cristo nas nossas vidas. Ele disse: se você soubesse quem é que te pede de beber, você lhe pediria, e eu te daria água viva. Você, ele falou: eu estou te pedindo algo simples para matar a sede física, mas eu posso te oferecer
a água que mata a tua sede espiritual, que muda a tua história. É impossível uma pessoa ser feliz neste mundo sem Cristo. É impossível. É impossível. Porque o ser humano é um ser carnal e espiritual. E há uma grande influência, tanto no espiritual como no físico. E a felicidade plena, ela só pode existir quando a pessoa está saciada tanto fisicamente como espiritualmente. E às vezes até com fome. Porque Paulo disse, eu aprendi a viver, tendo e não tendo. Passando frio ou calor, eu aprendi a viver e estar satisfeito, contente, ele disse. Sem Cristo, irmãos, não existe felicidade. A felicidade está em Jesus. Eu já vi e ouvi muitas pessoas sendo questionadas, artistas, cantores, celebridades. Você é feliz? Eu sou feliz. Aí você olha para a cara da pessoa e você vê que não existe felicidade ali. Pouco tempo ela está lá nas drogas, no fundo do poço. Pouco tempo chega até mesmo ao suicídio. E você, onde é que está a felicidade? Mas aquele que está diante desta fonte, deste rio, e bebe desta fonte, e bebe deste rio, esse pode ser feliz, tendo e não tendo. Amém? Essa felicidade ninguém pode roubar de nós. Ninguém. Ninguém pode tirar essa felicidade, porque ela é eterna. Só Jesus pode oferecer. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus? Glória a Deus.